Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para passar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, tão bem trazido para nós e simplificado por Allan Kardec. Antes que nós comecemos a nossa reflexão, a reflexão sobre o tema de hoje, vamos agradecer, em nome da Fraternidade Espírita, agradecemos as doações recebidas, que têm sido muito importantes para a manutenção da nossa casa e para a manutenção dos seus trabalhos sociais. A Fraternidade Espírita Caminho de Luz é responsável pela entrega de um grande número de cestas básicas às famílias cadastradas, que são famílias carentes e que contam com o apoio da fraternidade, ou seja, de cada um dos voluntários, daqueles que contribuem na doação dos alimentos, para que essas cestas sejam confeccionadas. Nós estamos aí no final do meio para o final do mês de novembro, e já na primeira semana de dezembro, as cestas de dezembro precisam ser distribuídas. E ainda estamos necessitando de óleo, arroz, preferencialmente em pacotes de 5 quilos, feijão, macarrão e enlatados. É claro que quaisquer outros itens, como farofa, farinha de mandioca, farinha de milho, fubá, sal, açúcar, serão muito bem-vindos. Se você tiver condição, puder ajudar a fraternidade com a sua contribuição, a casa está sempre aberta, ainda em ritmo de plantão, todos os sábados, das 15 às 16 horas. Aproveitamos também para falar um pouco a respeito do nosso bazar. Nesse período dos sábados em que a casa está aberta, existe lá o funcionamento do bazar permanente, do bazar de artesanato. E com a proximidade do Natal, nós estamos também solicitando ao pessoal que trabalha com artesanato e que tem a disponibilidade de fazer a sua doação, que leve também a sua doação lá para a nossa casa. Queremos agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado nas rifas, nas contribuições espontâneas e no pagamento das mensalidades de sócios colaboradores. Da mesma forma como pedimos aos nossos alunos, trabalhadores e assistidos que ainda não são e que queiram se engajar na campanha de sócio colaborador ou que queiram ser sócios colaboradores, dá uma ligadinha. Aqui no rodapé do vídeo tem o número de telefone para contato. Dá uma ligadinha para lá, veja como você faz para se tornar um sócio colaborador. Não tem valor mínimo, não tem definido um valor mínimo, então qualquer contribuição é bem-vinda. A sua contribuição, se você puder fazer, nos ajuda a manter a casa e a manter os trabalhos existenciais. Você não pode colaborar de forma material? Ajude-nos divulgando os trabalhos da nossa casa. Quem sabe um amigo, um parente seu que ainda não conhece, vai fazer uma visita nas nossas redes sociais e passe também a contribuir com a nossa casa. Todo auxílio, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Bom, dados os nossos recados, então vamos nos preparar para o Evangelho de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos e buscando, na figura meiga do Mestre Jesus, a serenidade tão necessária e o discernimento
para a compreensão do Evangelho de hoje. Mestre, coloca sobre nós o teu olhar, dá-nos a serenidade, a paz, tão necessárias para o nosso dia a dia, mas que ela se faça presente nos próximos minutos, mais ainda, para que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos ao teu ensinamento. Agradecemos, Pai, por toda a proteção e amparo que nos é dado pela espiritualidade maior, com a tua permissão. Agradecemos ao mentor responsável por este Evangelho e aos nossos mentores, os teus incansáveis trabalhadores da tua seara, que buscam o tempo todo nos conduzir pelo melhor caminho que nos levará com certeza mais próximos de ti. E assim, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que nos é dada, pedimos licença para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas se for possível e se for do nosso merecimento, livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso tema de hoje é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema está no Evangelho, dos itens 18 ao item 23. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E havia um homem dentre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Essa passagem está
no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E nós vamos falar dos laços de família. O capítulo todo, como o próprio nome já nos indica, ele fala da reencarnação. E nessa passagem do Evangelho de João, tem o trecho que ele fala que não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Ou seja, é importante para nós nascermos de novo. O nascer de novo aí vem com o caráter da reencarnação. Nós já sabemos que somos espíritos, enquanto espíritos somos eternos. E as nossas encarnações são os nossos estágios evolutivos ainda neste planeta. Quando nós conseguirmos nos livrar destas amarras da materialidade, nós então estaremos preparados para assumirmos outras posições em outros mundos, em outras esferas. Mas nós estamos aqui em eterno ou em aprendizado. Estamos aqui engatinhando nos degraus da evolução. E as nossas passagens pela vida terrestre vão fazendo com que nós tenhamos contato com vários espíritos, que são aqueles que compõem os nossos, no núcleo mais primário, os nossos laços de família. Então, o nosso primeiro contato, a partir do momento que nós reencarnamos, é necessariamente com a nossa mãe. É o nosso familiar mais próximo e o nosso primeiro contato é com a nossa mãe. Temos os nossos pais, temos os nossos irmãos e vão se formando, vai formando uma cadeia entre a nossa família. Primos, tios, sobrinhos, genros, noras, netos, bisnetos, e a nossa família vai crescendo. Consequentemente, nós vamos criando, ou nós vamos nos identificando mais com uns do que com outros, mas sempre no nosso núcleo de relacionamentos, no nosso núcleo familiar, nós estamos em contato com espíritos que nos são afins, independente deles estarem encarnados ou não. Aqueles que nos cercam são espíritos com quem temos afinidades. Essas afinidades é o que nos aglutinam, nos juntam em núcleos. E de vez em quando aparece um lá com quem nós não nos afinamos muito bem. Ou porque ele é um pouco melhor do que nós, ou porque ele ainda está se aproximando do nosso estágio de evolução. Então, por aí, pelas nossas diferenças evolutivas, pelas nossos graus diferentes de entendimento enquanto espíritos, é que nós temos que são provocadas as diferenças dentro dos nossos núcleos de convivência. E aqui nós estamos falando de família. Mas ainda bem que nós temos a oportunidade de aprender. Kardec nos trouxe a tradução dos evangelhos de uma forma bem simples e nos dá uma clareza de entendimento muito grande. A partir daí, a partir do momento que nós nos reconhecemos enquanto espíritos em evolução e que somos eternos e que temos várias oportunidades, nós já podemos agradecer a Deus. Por quê?
em alguns casos, nós temos a oportunidade de auxiliar aqueles que vêm ou aqueles que estão entre nós num nível de compreensão diferente do nosso para baixo. E agradecer muito mais por sermos auxiliados por aqueles que convivem conosco, mas que estão num grau de evolução acima do nosso, porque estes nos auxiliam, nos apoiam, nos amparam para a nossa evolução. Da mesma forma como cumpre a nós a responsabilidade de auxiliar aqueles que ainda não se entenderam ou que ainda não entendem bem os objetivos da encarnação ou da reencarnação. Quando nós falamos de espíritos eternos, então os nossos relacionamentos eles vão sendo feitos em várias existências, onde nós temos pais, mães, irmãos que não são necessariamente diferentes em todas as nossas encarnações. Por que não? Porque numa encarnação nós fortalecemos laços com a nossa mãe, por exemplo. Numa outra encarnação, nós vamos fortalecer os nossos laços mais sólidos de aprendizado, de dedicação, de amor, de gratidão com o nosso pai, numa outra com o nosso irmão. Então quer dizer que se eu reencarnar 10.000 vezes, eu vou ter 10.000 famílias? Não necessariamente. Por quê? Da mesma forma como nós, dentro das nossas afinidades, nós vamos fortalecendo laços de amor, de compreensão, de caridade, de dedicação, nós também temos as nossas divergências. E essas divergências, elas precisam ser ajustadas para que o amor fraterno, o amor que independe da nossa condição material, que independe dos nossos interesses carnais, se fortaleça. Então, nós vamos reencarnar várias vezes entre os mesmos espíritos. Ora, uns encarnados, ora desencarnados, mas sempre dentro do mesmo núcleo. Por quê? Porque é a partir deste relacionamento mais intenso, desse amor sem interesse, dessa dedicação, desse doar, deste aprender, deste ensinar, pura e simplesmente com o intuito de evoluirmos, é que vai nos transformar. E aos poucos, estas nossas boas afinidades vão nos ajudando a subir na escala evolutiva. Num determinado momento, vamos deixar de aprender mais para ensinar e ajudar mais, e vamos estendendo esse nosso amor, essa nossa compreensão para esse núcleo que vai crescendo, porque quanto mais nós doarmos, mais nós vamos expandindo a nossa rede de contato, de afinidade e de aprendizado. Ao passo que, se nós tivéssemos uma única existência, que oportunidades nós teríamos de nos melhorarmos e de pedirmos perdão para aqueles que ofendemos? Que oportunidades nós teríamos de nos reajustar
nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que pudéssemos estar ou sermos realmente dignos de estarmos de novo mais perto de Deus. Quem não nascer de novo, quando lá na parábola, nós, já no nome, desculpem, no nome do capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se não nascer de novo, são as nossas oportunidades, está vinculada à lei do progresso, ao nosso crescimento moral. Nós podemos ter aí um nível intelectual bastante grande, mas a nossa moral precisa estar adequada ao propósito divino. Cada encarnação nossa é como se fosse uma etapa da nossa atividade escolar. Quando nós estamos encarnados, a maioria de nós frequenta, ou frequentou, ou frequenta ainda a escola. Então nós entramos lá no nível do jardim da infância, né? No infantil, vamos crescendo no básico, no fundamental, vamos para uma universidade. Muitos de nós repete, fica de DP, repete de ano, faz de novo, outros param, resolvem que não querem continuar os estudos. É o nosso livre-arbítrio, né? Deus tem uma capacidade, tem uma paciência enorme no que diz respeito à nossa evolução. E Ele nos dá a oportunidade, Ele entende, nos dá o livre-arbítrio e nos deixa fazer as nossas escolhas. Ah, não fomos bem dessa vez, não tem problema, volta na outra, faz de novo. Só tem uma diferença entre o que Deus definiu para nós enquanto espíritos como propósito e as nossas existências materiais. Quando a gente fala, eu não quero mais estudar, parei. Então, tem aquele que parou, que nem foi para a alfabetização, ainda temos casos nessas condições. Tem aquele que parou lá na alfabetização, não quis continuar, achou que era muito difícil, parou. Teve aquele que parou no fundamental, outro que foi para o superior, mas também não concluiu uma graduação, e tem aqueles que se tornaram doutores, mestres e tudo mais. Quando nós estamos falando das nossas escolhas no nível do nosso aprendizado intelectual, a gente pode parar, não tem problema nenhum, não. Agora, quando nós estamos falando do nosso nível moral, da nossa condição moral, Deus, para conosco, só tem paciência. Respeita o nosso livre-arbítrio. Vai permitir que nós voltemos e façamos cada uma daquelas etapas em que nós não nos saímos muito bem, Ele vai permitir que a gente corrija. Ele só não nos dá o direito de desistir. Então, que a gente entenda que os nossos laços de família são oportunidades infinitas de evolução, de aprendizado, de colocarmos em prática as leis divinas e transformarmos realmente a nossa convivência no nosso mundo, aqui no nosso planetinha, tá? Transformarmos essa nossa convivência harmoniosa, pacífica, onde não existam diferenças para nós, para cada um de nós. Não importa a cor da nossa pele, não importa
o nosso título de formação intelectual, não importa o nosso saldo bancário. Quando nós entendermos que nada disso nos diferencia perante Deus, que nos ama a todos com a mesma intensidade, nós estaremos prontos para chegarmos lá mais próximos do reino de Deus. Enquanto nós estivermos presos a esses conceitos materiais de diferenças por status, por formação, por raça, por origem, o nosso aprendizado ainda está lá na base. Então, que a gente consiga ser o melhor possível para com aqueles que estão no nosso meio familiar, porque é a partir daí e dessa oportunidade enorme das reencarnações que nós conseguimos nos melhorar, nos corrigir, ajudarmos e sermos ajudados, mas isso em comunidade, isso em conjunto. Então não nos esqueçamos nunca de que nós estamos aqui com a finalidade de sermos cada dia melhores. No finalzinho do item 23, o Evangelho diz assim para a gente que a conservação, de acordo com os laços de famílias, eles não são rompidos pela morte. Com a pluralidade das existências, o progresso gradual nosso, ele existe. E existe a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. Então nós vamos aprendendo com a reencarnação, nós vamos aprendendo a nos amar e a aumentar a nossa família. E André Luiz traz para a gente uma mensagem bem legal. É do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Comodismo. O aluno é reprovado, mas volta à escola. O atleta sofre a derrota, mas competirá de novo. O culpado está preso, mas terá liberdade. O lavrador perde a obra, mas plantará novamente. O artista não convence, mas renovará o trabalho. O escritor não agrada, mas vai tentar outra vez. O comerciante fracassa, mas fará outro negócio. O ator não tem sucesso, mas repetirá o trabalho. Seria insensatez admitir que estas pessoas tivessem uma única ocasião para acertar, ficando para sempre condenadas após o primeiro engano. Da mesma forma, é contrassenso ou puro comodismo negar a reencarnação, bênção divina que dá ao espírito a oportunidade de repetir experiências de vidas passadas, a fim de sanar os erros que levaram ao malogro e preparar-se para o futuro em constante esforço de renovação íntima. Então, André Luiz dá aqui para a gente uma série de exemplos em que cada um de nós pode não ser muito bem sucedido. Então, dentro da condição nossa material, a gente tem condição de refazer. E Deus não seria justo se Ele não nos desse outras oportunidades, outras existências, para que nós corrigíssemos algumas das nossas falhas morais,
alguns daqueles defeitinhos de fabricação, não são defeitinhos de fabricação, não, são defeitinhos que nós adquirimos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então Deus não seria justo se Ele não nos desse mais oportunidades para nós reconhecermos que ainda temos o que aprender e ainda temos muito, mas muito, o que fazer em termos de solidariedade, fraternidade e caridade. Então, que essas palavras de André Luiz e que o Evangelho simplificado, o Evangelho de Jesus simplificado por Kardec, trazido para nós, tenha sido hoje de grande proveito para os nossos próximos dias e para as nossas próximas existências, transformando os nossos laços de família cada vez mais fortes e que nós sejamos cada vez mais unidos e que um dia possamos nós, através das lembranças, quando estivermos lá no outro plano, através das lembranças de outras encarnações, que nós possamos reconhecer o quanto evoluímos e quão grande é a bondade divina nos permitindo voltar dentro dos mesmos núcleos, desculpar e sermos desculpados, perdoar e sermos perdoados. É um exercício eterno. Era essa a mensagem de hoje. Então nós vamos encerrando, buscando novamente a serenidade, a tranquilidade e rogando ao Pai que o aprendizado de hoje se faça presente em nossos corações e que cada vez que nós olharmos para aquele irmão com quem não nos entendemos muito bem, procurarmos olhá-lo com amor, entendendo que ele no nosso caminho é a melhor ferramenta que o Pai colocou à nossa disposição para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que demos graças àqueles anjos que nos acompanham, que são aqueles que nós consideramos os nossos, com quem temos as maiores afinidades, que nos instruem, que nos apoiam, que nos ajudam. Que agradeçamos ao Pai pelas suas existências, porque são eles que nos configuram ou nos ajudam a sermos configurados para o amor fraternal. Mais uma vez, Pai, agradecidos pela oportunidade que nos é dada, vamos pedindo licença para encerrar o nosso encontro de hoje, rogando a Maria Santíssima que cubra os nossos caminhos com o seu manto e que interceda por nós junto a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois, Mãe, entre as mulheres, porque bendito é o teu fruto. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.